natural ao sobrenatural. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6. Do verso 30 ao verso 44. Assim diz a palavra do Senhor. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Então Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar mais tranquilo e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar mais tranquilo. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram nesse lugar antes mesmo deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, ele teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se de Jesus e disse: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda esse povo embora, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo de comer a eles. Então eles disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro assim com o pão para dar de comer a esse povo? Perguntou ele: quantos pães vocês têm aí? Vão e verifiquem. Quando ficaram sabendo quantos tinham, voltaram e disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupo de grama, na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100, de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o alto, para o céu, deu graças e o partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos no final recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram ali naquele dia foram cerca de 5.000 homens. Oremos. Espírito Santo, como nós precisamos da Tua intervenção nessa hora. Tua palavra foi lida, mas ela precisa ser ministrada aos nossos corações. Que não seja a voz do homem, mas a voz do Senhor nesse ambiente. Não venhamos a sair daqui do mesmo jeito que entramos, Senhor, mas venhamos a sair mais fortalecidos, mais direcionados, mais cheios da Tua presença, para vivermos a Tua vontade. Que cada homem e mulher aqui nessa tarde e noite possa receber uma porção nova do Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é do natural ao sobrenatural. Marcos capítulo 6, verso 30 ao 44. Relata a primeira multiplicação de pães realizada por Jesus. No texto nós encontramos 12 homens com Jesus. Se você ler alguns versículos anteriores, o contexto dessa história, você vai perceber que no capítulo 6 ele registra o envio de Jesus aos 12. Jesus resolve pegar os 12 e dizer: olha, eu ensinei a teoria, agora chegou a hora de vocês praticarem. Eu quero enviar vocês em uma missão. Vão pelos povoados, falem do evangelho, curem os enfermos, orando por eles, libertem os cativos, apregoe o ano aceitável do Senhor. E assim foram os 12, de 2 em 2. 6 grupos saíram para realizar aquilo que Jesus tinha direcionado. Entre o tempo de eles irem e voltarem, acontece algo inesperado. O primo de Jesus, João Batista, o precursor da vinda do Messias, ele é degolado dentro da prisão. E Jesus fica sabendo desse relato, que aquele chegado, seu primo, seu parente, foi morto. E não de qualquer jeito, mas decapitado. Toraram a cabeça de João Batista e levaram na bandeja, no meio de uma festa. E quando de repente Jesus está sabendo dessa notícia, chega os 12 de volta da missão.
E aí a gente começa o relato que nós lemos. Quando os discípulos chegam, eles chamam Jesus e começam a prestar um relatório. Eles começam a dar um feedback daquilo que eles tinham vivido. E eles começam a dizer: olha, mestre, foi incrível, a gente expulsou muitos demônios, a gente curou muitas pessoas, a gente viu os sinais, viu maravilhas, muitas pessoas se converteram, foi algo extraordinário. Mas Jesus fez uma leitura disso. O texto diz que Jesus, ao olhar, percebeu que eles estavam cansados. E Jesus diz assim: vocês estão cansados? Vamos passar para o outro lado do mar da Galileia, num lugar mais tranquilo, onde a gente possa descansar. A palavra de Jesus foi essa: nós vamos para o outro lado descansar. E foi agradável aos ouvidos dos discípulos, porque quem não quer descansar depois de uma jornada, de uma batalha trilhada e vencida? Jesus disse: muitos vocês atenderam, vocês não tiveram tempo nem para comer, então está na hora da gente aproveitar alguma coisa. Vamos passar para o outro lado. E entraram nos barcos e começaram a trilhar o mar da Galileia, para o outro lado. Porém, todavia, a multidão que estava ali percebeu para onde Jesus estava indo. Então eles correram a pé, circularam, porque o mar da Galileia é um lago onde tem cidades ao redor. E eles começaram a falar nas circunvizinhanças: olha, Jesus está indo para o outro lado, Jesus está indo para o outro lado. E cada grupo ia aumentando. E quando Jesus chegou do outro lado, o que estava do outro lado não era um lugar deserto e tranquilo, era um lugar cheio de gente. E Jesus mais uma vez tem um discernimento e uma percepção. Quando Jesus coloca o pé fora do barco, a Bíblia diz que Jesus viu aquela multidão e teve compaixão. Por quê? Porque parecia ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, querido, é uma ovelha perdida. Um rebanho sem pastoreado é um rebanho sem direção. É um rebanho que não consegue achar águas tranquilas, nem pastos verdejantes. Essa era a cena diante dos olhos de Jesus. Jesus saiu de um lado dizendo: nós vamos descansar. Mas quando Jesus coloca o pé do outro lado, Jesus diz: agora nós vamos trabalhar. Aos ouvidos dos discípulos, sair para descansar era algo natural, mas chegar lá e botar o pé e começar a atuar seria algo sobrenatural. O convite de Jesus para descansar, algo natural e comum, mas chegando do outro lado, Jesus agora chama: vamos trabalhar, algo sobrenatural. Sabe, o convite do Senhor para mim e para a sua vida é sair do natural para o sobrenatural. Sempre será assim, sempre. Sabe, Jesus aqui, ele realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes. É o único milagre que é registrado nos 4 evangelhos, para você ter a ideia de como foi importante esse milagre. Porque o poder do Senhor estava ali nítido e foi espalhado naquele lugar, ensinando-nos até hoje que nada é impossível nas mãos de Jesus. Até mesmo multiplicar comida nas mãos de Jesus é possível. Quem consegue multiplicar pão, querido, se não for o Senhor? Eu não estou falando de fazer uma fornalha de pão como uma padaria faz. Eu estou falando de pegar um pão, os 5 pães, e alimentar cerca de 15 mil pessoas. Porque a contagem foi 5 mil homens, mas ali havia mulheres e crianças juntos. Então uma média de 15 mil pessoas alimentadas por 5 pães e 2 peixes. Só Deus faz algo sobrenatural nesse nível. E quando nós passamos a crer em Jesus, Ele supre todas as nossas necessidades. Esse milagre de pães e peixes, querido, é o único realizado por Jesus que pode impactar os escritos da Bíblia ao ponto de torná-lo importantíssimo. Porque aqui não foi só o feito do milagre, aqui tem um ensinamento de sair do natural para o sobrenatural. Isso era a lição que Jesus queria dar àqueles discípulos. Jesus faz o milagre, o milagre é a manifestação divina. Mas Jesus queria arrancar aqueles homens de uma atmosfera natural e levá-los para viver numa atmosfera sobrenatural. Jesus queria ensinar que o sobrenatural estaria dentro do natural. Que para quem anda com Jesus, o sobrenatural precisa se tornar algo natural. E o convite do Senhor para hoje é a mesma coisa. Faça do sobrenatural de Deus o seu natural do dia a dia. O sobrenatural tem que ser algo tão natural e mais natural do que o próprio natural.
Por quê? Porque nós cremos num Deus de milagre. Nós cremos num Jesus que multiplica pães ainda, porque o mesmo Jesus de ontem é o de hoje e será eternamente. Se Jesus deixa de fazer milagre hoje, Ele não é o mesmo. Ele continua sendo o mesmo, e Ele continua tendo o mesmo poder na nossa direção. O que muda é o nosso coração. E o Senhor tem muito mais para mim e para você. Não podemos nos contentar com uma vida pequena aqui, uma vida no comum, uma vida no natural. Você não pode se contentar com isso. Você não pode se contentar com aonde você já chegou, com o que você já conquistou, porque o Senhor tem muito mais. Aqueles irmãos, os apóstolos, chegaram para Jesus e disseram: missão cumprida, o feedback é positivo, nós realizamos tudo o que o Senhor falou. Mas Jesus diz: ei, tem muito mais para viver. Você chegou até aqui, se prepare para viver algo maior agora, uma experiência sobrenatural. Então não se contente com o lugar que você já chegou. Não se contente com o estágio que você já conquistou. Não se contente com o milagre que você já viu. Não se contente com algo extraordinário que você já experimentou. Tem muito mais de Deus para você. Deus é um Deus de muito mais coisas extraordinárias. Então não se limite. Sabe, às vezes a gente limita a nossa vida natural por circunstâncias. Quantas pessoas não estão presas porque perdeu o emprego, o desemprego prende você no natural. Porque o desemprego gera ansiedade, gera preocupação, gera divisão na casa, gera problema no casamento, gera tantas circunstâncias que te prendem ao natural. São tantas situações, querido, que acontecem ao nosso redor, que querem nos prender no mundo e no universo natural, que não querem nos deixar a experimentar do algo maior, do sobrenatural. Mas sempre chega um dia de você decidir romper. E hoje é o dia de você decidir romper, de ir mais além. O desejo do Senhor é te levar a viver extraordinário. Um ambiente em que a manifestação de Deus será algo natural. Olha para essa pessoa e diga assim: eu profetizo sobre a tua vida. Todos os dias vai haver manifestação de Deus na sua direção. Vai haver milagre de Deus sobre a sua casa. Todos os dias, porque isso é algo natural para quem vive no sobrenatural. Um ambiente de manifestação de Deus. A igreja é esse lugar. E a igreja é um ambiente da manifestação de Deus. A igreja é um lugar oportuno para você se conectar com o sobrenatural. A igreja não tem nada a ver com o natural. Não se faz igreja, não se vive igreja conectado com o mundo natural. A igreja é um lugar de se conectar com o sobrenatural. É por isso que, sabe, você não pode perder as celebrações, os cultos. Domingo é o dia de você se conectar com o sobrenatural. Quando você sai de casa, você tem que botar roupa preparada. Eu vou para um lugar onde eu vou me conectar com o sobrenatural de Deus. Não pense diferente da igreja. A igreja não está aqui para tirar de você. Deixa eu dizer isso bem claro para você guardar no teu coração. A igreja não está aqui para tirar de você. A igreja está aqui para acrescentar em você. Tem muita gente que acha que a igreja ela está aqui só para tirar. Agora o pastor só fala de dar. Agora o pastor só fala de campanha, de construção e tal, e tal. E você daqui a pouco você fica com a mente e o coração dizendo: a igreja só quer tirar de mim. Não, a igreja não está aqui para tirar de você. A igreja está aqui para acrescentar em você. Um lugar oportuno para você plantar e colher. Um ambiente da manifestação do sobrenatural de Deus. Esse é o lugar chamado igreja. E é nesse lugar que nós recebemos, sabe o que? A vida de Deus em nossa vida. É nesse lugar que nós recebemos o propósito de Deus na nossa vida. É nesse lugar que recebemos o destino de Deus na nossa vida. Nós aprendemos aqui a amar e a servir. Ei, olha para você. Veja o quanto a igreja já acrescentou na sua vida. Onde você estaria se você não estivesse na igreja? Você não seria a mesma pessoa, tenho certeza disso. E é isso que Jesus estava ensinando aos irmãos ali. Aqui a gente aprende algumas lições. Eu queria só reforçar 3 delas. A primeira lição que a gente aprende nesse texto: que para sair do natural para o sobrenatural, eu preciso escolher a relevância e não a segurança.
Preste atenção no verso 35 e 36. O texto diz assim, verso 35: já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram-se de Jesus e disse: este é um lugar deserto, já é tarde, manda esse povo embora para o povoado comprar comida para que eles possam comer. Jesus tinha uma visão, e os discípulos que estavam lá de Jesus tinham outra visão da situação. O que o Senhor deseja? Que para você se conectar com o sobrenatural, você precisa mudar a sua visão das coisas. Por quê? Porque quem busca apenas a segurança esquece da existência de milagres. Tem muita gente esquecida que Deus ainda faz milagres. Tem muita gente que esqueceu que Jesus ainda multiplica pão. Tem muita gente que esqueceu que ainda Jesus liberta os cativos, que Ele cura os enfermos, que Ele dá vista aos cegos, que Ele salva os que estão perdidos. Tem muita gente esquecida, sabe por quê? Porque tem muita gente só procurando a segurança. Enquanto eu e você estivermos gastando energia demais naquilo que gera segurança, a gente esquece de que há um Deus que faz, sabe, que trabalha ao nosso favor. Há um Deus que trabalha ao seu favor. Enquanto você dorme, a Bíblia diz, aos que dormem Ele trabalha ao favor dele, aos que descansam nele Ele faz. O que os discípulos queriam? Queriam o convencional, o seguro. Mestre, manda eles embora, para que cada um se vire e compre a sua comida. Jesus olha para eles assim: vai dar vocês de comer a eles? Jesus é demais. Esse é um lugar deserto, já é tarde, manda eles embora, para que eles possam ir ao povoado e comprar as comidas. Afinal, nós viemos aqui para descansar. Lembra, Jesus? Quantos não preferem esse lugar de convencional, o lugar de conveniência, o lugar de comodismo? Em nome de Jesus, o Senhor não te chamou para você viver acomodado, para você viver no lugar de conveniência, para você buscar o lugar seguro, não. Por quê? Porque Jesus trabalha com algo a mais do que isso. Tem algo a mais de Deus para você experimentar. Tem mais de Deus para você e a sua casa. Acredite, porque o Senhor que faz, Ele continua a fazer, e Ele faz coisas maiores. Não descanse no convencional. Mas já cheguei aqui. O lugar seguro para mim é esse lugar. Quem disse que Jesus quer você atrás de segurança? Jesus quer você atrás de relevância. Se você tem que escolher entre segurança e relevância, prefira relevância com Deus. Sabe por quê? Porque não existe grandes conquistas sem risco corrido. Você não vai conquistar grandes coisas se você não correr grandes riscos. E para correr grandes riscos, você tem que sair do lugar de segurança. Você tem que crer e dar um passo a mais. Você tem que correr riscos de dizer assim: eu creio no Deus que pode todas as coisas, então eu vou fazer e vou arriscar porque vai dar certo. Para ter grandes conquistas, você tem que sair do lugar do conforto. Tem que haver o desconforto. Tem que haver o desconforto. Quando o desconforto se instala, a mudança vem junto. Tem que haver também a mudança de visão. Sabe, queridos, o melhor da vida não está nos caminhos mais fáceis. Não está e nunca estará. Jesus mesmo diz isso quando Ele fala de dois caminhos. Ele diz: existe um caminho mais fácil, um caminho mais largo, um caminho que é top, um caminho que vai ser só conforto, segurança para você, mas esse caminho te leva à perdição. Mas não existe um outro caminho que é mais apertado, mais dificultoso, precisa de esforço, precisa de desconforto, e esse caminho te leva à vida, te leva à vitória. Se você tem que evitar algo, evite correr riscos, sejam desnecessários, mas encare os riscos que são necessários, porque Deus está lá com você. Ei, você não está sozinho, Deus está com você. Você não vai estar sozinho. Se você crer e chamar, Ele está com você. Então por que você anda esperando demais pela oportunidade? Ei, balança essa pessoa assim com muito amor, diz assim: até quando você vai esperar por essa oportunidade?
Por que você está esperando pela oportunidade se você pode criar a oportunidade? Isso é fé. Jesus demonstra o seu cuidado à multidão no dia do seu luto. Porque lembra que Jesus ficou sabendo que o seu primo, João Batista, tinha sido morto, degolado na prisão. E ninguém gosta de receber uma notícia dessa. Seu primo, alguém chegado, alguém que veio antes de você, abrindo seu caminho, falando sobre você, alguém que reconhecia a sua vida, honrava você. De repente essa pessoa é presa e de repente você escuta que ela foi degolada na prisão. A cabeça foi levada à bandeja numa festa. Jesus estava de luto, como qualquer um de nós. Mas mesmo de luto, quando Jesus atravessa e vê a multidão, ele diz assim: essa multidão está como alguém aflita, mais do que eu. Jesus deixa de lado seu luto para servir a mais pessoas. Jesus não estava atrás de conforto, de segurança. Jesus estava atrás de relevância, de falar daquele que é todo poderoso, de falar do seu Pai, de falar de Deus. Ele ensina aqui sobre relevância e importância. A relevância é alguém que vai além do, algo que vai além do básico. Relevância vem da palavra relevo, é alguém algo que se destaca, algo que sai do padrão do comum. Ei, você foi chamado para ser relevante nessa geração. Diz essa pessoa que está ao seu lado assim, por favor: você foi chamado para ser relevante. Então saia dessa vida do comum, do natural. Saia dessa vida da mesmice. Saia dessa vida pequena. Você foi chamado para marcar a sua geração. Se você crê nisso, aplauda ele aí, em nome de Jesus. Sim. A vida é muito curta para ser pequena, querido. Faça a sua vida valer a pena. Seja alguém relevante. Você tem que ser algo relevo, sabe, que se destaca do comum, do natural. Quer ver um exemplo? Um navio, sabe o lugar que ele se sente mais seguro? É no porto atracado. O navio está seguro ali, mas ele não foi feito para estar ali. Ele foi feito para estar nos oceanos. Você não foi feito para estar no lugar seguro. Você não foi chamado para estar descansando. Jesus disse: não se acende uma luz e coloca uma vasilha em cima. Afinal, se acendeu a luz, ela agora tem que brilhar. Ou seja, em outras palavras, se o Espírito Santo entrou em você, acabou. Você tem que ser relevante nessa geração. Você tem que brilhar onde você estiver. Você entendeu? Amém? Então quero viver o sobrenatural. Sai do lugar seguro. Escolha a relevância e não a segurança. Foque nas palavras de Jesus. Foque no que Jesus está dizendo para você e vai dar certo. Segunda lição que a gente aprende aqui para viver no sobrenatural: eu preciso escolher a solução e não ficar esperando a solução chegar. Escolha ser a solução no lugar de esperar a solução chegar. Verso 37, a Bíblia diz: ele porém olhou para os discípulos e respondeu: deem vocês de comer. Traduzindo no grego aqui no original, no mais profundo da palavra, Jesus disse: vocês vão lá e solucionem. Sejam a solução para esse problema. Porque os discípulos apresentaram a solução. Qual era a solução que os discípulos apresentaram? Manda eles embora. Cada um vai comprar o seu comida e a gente não vai ter problema, a gente vai descansar. Jesus diz: a solução são vocês. A solução é você. Ei, Jesus está falando com você mesmo aqui. Sabe, para a mudança dessa circunstância, a solução é você. Sabe, para a mudança da sua casa, a solução é você mesmo. Só que a gente fica esperando a solução. Na verdade, a gente tem muitas desculpas para solucionar. Mas Jesus dizendo: a solução já está dentro de você. A solução já está dentro de você. Mude a sua consciência, mude a sua cultura. Por quê? Porque quem foca apenas em esperar a solução não acessa uma nova direção do alto. A mudança, querido, da consciência, da cultura não acontece de um dia para o outro. Sim, isso é verdade. Mas é necessário a gente desejar viver algo novo todos os dias.
Jesus diz: ei, deem vocês algo para comer a essa multidão. E aí sabe o que os discípulos disseram? Talvez a mesma coisa que eu e você diríamos. Porque a gente é bom em argumento. Tem pessoas que são expert em argumentos. Sempre tem uma resposta na ponta da língua. Os discípulos disseram: tem que mandar embora, não tem padaria, não tem mercadinho aqui, eles têm que comer. Olha quantas pessoas. Jesus disse: então dê vocês de comer. Aí os discípulos na hora disseram assim: a gente teria que ter aqui 200 denários para comprar pão suficiente. Em outras palavras, porque cada denário é correspondente a um mês de salário. Eles estavam dizendo: a gente teria que trabalhar 200 dias para dar de comer a esse povo. Aí Jesus disse: vocês não sabem, mas o que vocês precisam, vocês já têm. Vocês estão aqui fazendo matemática demais. E aí quem faz matemática demais não vive o sobrenatural, vive o natural. Jesus estava em uma outra dimensão, os discípulos olhando de forma natural. Tem que trabalhar 200 dias para comprar de pão, para dar de comer a essa multidão. Jesus dizendo: não, a solução já está dentro de você. É só você ativar, é só você deixar fluir, colocar para fora. Já está dentro de você aquilo que você precisa. Os homens buscando a solução fora, e Jesus dizendo que a solução estava dentro deles. Mentalidade de escassez. Não se vive o sobrenatural pensando na escassez. Se vive o sobrenatural pensando na abundância. Em nome de Jesus, pare de focar na escassez da sua vida. Pare de focar no que falta para você. Comece a enxergar o que o Senhor já tem te dado. Comece a enxergar a abundância de Deus na sua vida. Comece a enxergar o que você tem. É pouco, mas Ele já te deu. É pouco demais, pastor. Pouco para você, mas para Jesus é o suficiente. Mude a sua mentalidade. A mentalidade de escassez é assim, ó: espera que alguém faça por você. Quando alguém pensa só na escassez, sempre espera que alguém venha com a solução. Ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me quer. Ó vida, ó azar. Mas a mentalidade da abundância é assim, ó: não tem, o que é que eu posso fazer? Está faltando, o que é que eu posso melhorar? Pensa diferente. Isso te leva ao sobrenatural. Você está comigo, amém? Filipe jogou a solução nas mãos de Jesus, dizendo a ele: olha, seria preciso trabalhar 200 dias para conseguirmos dinheiro suficiente para alimentar tanta gente. Mas aí Jesus sabe o que é que ele diz? Porque toda vez que você vai com argumento para Jesus, Jesus vem com a direção para você. Jesus não usa do mesmo argumento. Você dá desculpa, mas Jesus te dá propósito. Você dá argumento, mas Jesus te dá direção. Aí Jesus olha para os discípulos e diz o quê? Então vão lá e vejam o que é que tem aí. Aí os 12 saíram no meio da multidão. Imagino eu a cena: 15 mil pessoas perguntando: quem tem pão aí? Quem tem pão aí? Quem tem pão aí? Alguém tem pão aí? Quando de repente André está gritando lá no meio: alguém tem pão aí? Aí um jovem diz: eu. Tem pão aí, menino? Sim, eu saí com a marmitinha de casa. Minha mãe fez a marmita. Quando ele abriu, tinha 5 pães e 2 peixes. O menino comia bastante. 5 pãezinhos com mais 2 peixinhos. Ele ia botar para dentro. Parece com os que tem lá em casa. Vai sentar na mesa para comer 5 pão no mínimo. Eu antes, quando era eu e ela, saía para a padaria, eu comprava 3 pão, era 1,5 para cada. Agora eu tenho que vir para casa com 20 pães, que é 5 para cada. E os outros 5 que sobram a gente divide. Mas o menino estava lá, 5 pães e 2 peixes. André disse: ei, eu preciso desse teu lanche. Ele disse: o quê? Sim. Ele disse: eu estou com fome. Aí ele disse: ei, mas acredite,
que se você der isso que você tem, a sua fome também será alimentada. E eu fico imaginando a cena aqui. Eu não sei você no lugar desse menino se teria coragem de dar a única coisa que você tinha para alimentar a sua fome. Mas isso é o nível que o Senhor nos quer. É a gente olhar e dizer assim, eu só tenho isso. Mas Jesus diz assim, me dê, que é mais importante, porque se você me der, eu vou te dar dobrado. A Bíblia diz que o menino entregou e André chegou diante de Jesus dizendo assim, olha, todos os discípulos, todos voltaram, e só André voltou com pão e peixe. E disse, a única coisa que a gente encontrou aqui nessa multidão foi esses 5 pães e 2 peixes. Mas aí preste atenção, porque diante da escassez, do orçamento feito, a demanda era muito maior. Logo André expressou a sua opinião, entregou a Jesus 5 pães e 2 peixes, mas não deixou de falar algo. Ele diz assim, mas o que é isso diante de tanta gente? Olha a mentalidade. Jesus diz, vai lá e traz o que tem nas minhas mãos, deixa que eu vou fazer. O homem vai lá, traz para Jesus, entrega a Jesus, mas ainda deixa de uma mentalidade de escassez. 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente aqui? Em outras palavras, traduzindo do grego do original profundo, isso aí não dá para nada. É melhor mandar embora. E Jesus insistindo a mudar. Você tem que sair do natural para o sobrenatural. Você tem que deixar essa mentalidade. Você tem que deixar de esperar a solução e se tornar a solução da mudança. Jesus pega aquilo ali nas suas mãos. Por quê? Preste atenção no que eu vou te dizer. O pouco que nós temos nas mãos de Jesus pode alimentar uma multidão. O pouco que você tem nas mãos de Jesus vai ser o suficiente para não só você, mas para muita gente também. Porque o que nos é impossível torna-se realidade nas mãos de Jesus. Então precisamos romper com essa mentalidade, com essa forma de pensar escassa. A Bíblia diz que Jesus pega diante dos olhos 2 doze. Jesus chama, vem para cá para vocês verem, vem para cá, fica ligado agora, tá certo? Fica observando. Jesus pega, levanta, dá graças a Deus e começa a partir os pães. Já, toma. E quanto mais Jesus partia, mais o pão se multiplicava na sua mão. Quanto mais ele partia, mais o pão nascia na sua mão. Quanto mais ele partia, mais pão nascia. Escolha vencer essa mentalidade escassa. Torne a sua mente uma mente próspera. Como eu posso fazer isso? Diga assim, eu sou a solução da minha casa. Eu sou a solução da minha geração. Não se vive o sobrenatural evidenciando a escassez. Fortaleça a sua aliança com Deus. Viva com Deus e viva para Deus. Terceira e última lição, e não menos importante: escolha doar no lugar de reter. Verso 38, a Bíblia diz: então perguntou, quantos pães vocês têm? Quando foram lá e ficaram sabendo, disseram a Jesus, 5 pães e 2 peixes, está aqui. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo sentar-se em grupo. Assim eles sentaram em 50, 100, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu e em seguida entregou aos discípulos, para que esses servissem ao povo. Uau! Diga assim, o que o Senhor me dá? Mas diga, o que o Senhor me dá nas minhas mãos é também para eu servir a pessoas. Escolha doar no lugar de reter, querido. Sabe, tem orações que o Senhor não responde porque Ele sonda o teu coração. Ele conhece a tua motivação. E se a tua oração é por algo que possa abençoar pessoas, tenha certeza que já está liberado no céu na sua direção. Porque se tem algo que o Senhor é mais apaixonado, é te dar para que alcance outras pessoas.
Jesus faz o milagre da multiplicação, mas a distribuição deve ser realizada pelos discípulos. Sabe por quê? Porque Ele ama envolver você no processo. Ele ama envolver você no milagre. Ele poderia fazer sim ou não? Sim ou não? Jesus poderia dizer, cai agora pão do céu. Cairia ou não? Sim, porque Ele é Deus. Do mesmo jeito que Ele alimentou lá no deserto o povo, vindo pão do céu. Jesus poderia ter feito ali naquela hora e cairia pão do céu para 15 mil pessoas. Mas Jesus estava ensinando uma nova cultura aqui. Jesus estava ensinando, eu posso fazer um milagre, mas eu quero fazer com você, isso se torna mais especial. Ele sempre vai querer te envolver num processo de mudança, de milagre, de conquista. O pão que alimentava o povo veio de Jesus, mas a entrega desse pão ao povo passou pelas mãos dos seus discípulos. É assim ainda continua sendo assim. O pão que alimenta os famintos vem de Jesus, mas ele passa pelas suas mãos, porque Ele quer envolver você nesse processo. Sabe, o que Jesus multiplica é para ser distribuído. E o que é que eu posso guardar? O que te sobra. Só Jesus tem pão com fartura, mas quem deve distribuir esse pão aos famintos somos nós. O Senhor tem nos dado recursos para alcançar pessoas que estão necessitadas. Nosso papel, diga assim, o meu papel não é multiplicar o pão. O meu papel é distribuir o pão multiplicado por Jesus. O papel da igreja não é multiplicar pão, querido. O papel da igreja é receber o pão multiplicado e distribuir para quem quer. Isso é viver o sobrenatural. Mas a gente quer fazer o que Jesus fez. Eu quero orar e multiplicar o pão. Você não precisa disso. Você só precisa obedecer. Deixa que Jesus multiplica para você e você vai só distribuir. Sabe o que tem nas tuas mãos? Olha aí, bota a tua mão assim e olha o que tem nas tuas mãos. Olha com os olhos da fé. Eu não sei o que você está enxergando aí. Eu não sei o que você está enxergando aí, mas o que você está vendo, Jesus vai multiplicar. E vai multiplicar muito, 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 muito. Mas Ele vai multiplicar para que você também possa distribuir para pessoas. Você crê nisso? Aplauda Ele aí em nome de Jesus. Sabe quando eu passo a dar e não reter? É quando eu tenho um coração grato. Sabe, os que dão mais do que retêm são aqueles que são mais gratos. Porque a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a motivação correta. E em toda ação há uma motivação por trás. Não tem como não ser. Isso é ciência, física, biologia, é tudo, é psicologia. Toda ação tem uma motivação por trás. O fato de você estar aqui hoje tem uma motivação por trás. E, pasme, mas o Senhor conhece exatamente a motivação. E se você quer ter uma motivação correta, seja motivado pela gratidão sempre. Vou para a igreja domingo, porque você é grato ao Senhor pelo que Ele já fez. Vou para a célula durante a semana, porque você já é grato a Deus pelo que Ele já fez na sua vida. Vou contribuir com isso tudo, porque você já é grato pelo que Deus já fez e liberou para você. Se a gratidão é a tua motivação, querido, tenha certeza que você vai estar bem sucedido em tudo que você fizer. Jesus pega o pão e Ele é grato. Ao partir, multiplica. A gratidão tem poder de gerar um milagre da multiplicação nas suas mãos. Vou repetir, a gratidão tem um poder de gerar o milagre da multiplicação nas suas mãos. Eu me lembro muito bem quando a gente perdeu o nosso primeiro bebê. E a gente sempre diz isso, sabe, da nossa boca não pode sair uma palavra de murmuração, tem que sair uma palavra de gratidão. E as nossas orações eram sempre gratas a Deus, porque Deus nos deu a oportunidade de começar a gerar, mas Deus mesmo interrompeu a gestação. Então nós somos gratos por tudo, porque Deus sabe de coisas que a gente não sabe. E essa gratidão era tão forte no nosso coração, que Deus multiplicou. Não deu só um, deu 3 e deu milhares espirituais.
A gratidão tem poder de fazer o milagre da multiplicação nas suas mãos. Acredite nisso. Se você pega teu salário do mês, no final do mês, dia 30, e você reclama porque é pouco, não vai multiplicar. Mas se você pega o teu salário, é um salário mínimo, agradeça. Obrigado, Senhor, por essa bênção que o Senhor me concedeu chegar nas minhas mãos. E você vai ver o poder da multiplicação sobre as suas mãos. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Seja grato pelo que o Senhor já tem te dado. Tem pessoas que esqueceu e tem esquecido de agradecer a Deus. Está usando o dom que Deus deu, mas está usando sem agradecer a Deus. Tem um dom, mas não tem um coração grato. E aí Deus não multiplica o teu dom. Deus não multiplica o teu talento. Porque está faltando um elemento essencial que é chamado gratidão. A gratidão, ela tem o poder de fazer você se tornar um doador. Sabe por que você vai doar sangue? Não é porque você é bonzinho, é porque tem uma gratidão lá dentro, dizendo assim: o Senhor me deu a vida, eu tenho sangue suficiente, então eu vou doar. Se você é alguém que retém mais do que doa, sonde a gratidão no seu coração. Não seja ingrato jamais, porque a gratidão é um poder lindo de gerar milagres e multiplicação. Jesus, nessa cena, ele deu graças e partiu o pão. Enquanto os discípulos estavam enxergando dificuldade, Jesus enxergava a oportunidade. Para de falar que você não tem nada. Para de falar que nada dá certo para você. Para de falar que Deus não te abençoa. Para de falar que ninguém te ama. Para de falar que a igreja não te recebe bem. Para de falar que fulano não olha para você. Para de falar que cicrano, sabe, fala mal de você por trás. Para de reclamar e começa a agradecer. E você vai ver Deus multiplicar, sabe, sobre você aquilo que Ele já tem liberado. Quer viver o sobrenatural? Doe mais. Porque quanto mais dá, mais Ele te dá em troca. Em nome de Jesus. A multiplicação começa com um ato de entrega. Sabe, a sua intenção de doação e generosidade vai gerar multiplicação na sua direção. O alimento que você recebe será transformado em provisão para mais alguém. A provisão que chega na sua casa todos os meses, essa provisão será multiplicada, porque também vai abençoar mais alguém. Sempre será assim. Deixa Jesus tratar do teu coração. Eu quero terminar com essa frase: o sobrenatural só existe para quem decide não viver o natural com Deus. Quer viver com Deus de forma natural? Não vai dar certo. Porque Deus é um Deus do sobrenatural. Jesus é o Senhor do sobrenatural. Sabe, ali Jesus leva os discípulos não para descansar, mas para ensinar que eles precisavam, sabe, desejar sair do natural e viver o sobrenatural. Mas não dá, pastor. Olha, eu evito, eu corro para lá, corro para cá. Ei, em nome de Jesus, para de correr do chamado de Deus para a sua vida. Para de correr do amor que o Senhor tem para você. Por quê? Porque Ele te persegue. E diz essa pessoa assim: o Senhor te persegue e Ele vai atrás de você aonde você estiver. Ele não desiste de você jamais, porque Ele quer te usar nessa geração. Ele não precisa de você, mas Ele conta com você.